Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da leitura anterior. Na última oportunidade, lemos das páginas 174 a 177. Vamos fazer um resumo. Ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. A doutrina de Balaão. Não se pode ter uma estrutura nicolaíta e não ter essa doutrina. O falso ensino começou ali na primeira era. Ali era um espírito, o espírito nicolaíta. E aquele espírito veio vindo. Mais tarde, nesta era de Pérgamo, ele era uma doutrina. Depois se tornou uma imposição. Mas depois desta doutrina nicolaíta, o que veio? A doutrina de Balaão. E como o irmão Brana disse, não se pode ter uma estrutura nicolaíta e também não ter essa doutrina de Balaão. Porque se o nicolaítismo tirou a palavra do povo, tirou o mover do Espírito Santo, então ele teria que substituir com algo. Então o próximo passo em que essa falsa igreja se mergulhou foi no balaanismo. Após ter tirado a palavra do povo e deixado apenas com o sacerdote, após ter tirado o mover do Espírito Santo da igreja, então eles tiveram que substituir por algo. Substituíram a palavra de Deus pelo manual eclesiástico e substituíram o mover do Espírito Santo pelo formalismo. Foi isto que o balaanismo fez. Nicolaítismo é a humanização da liderança da igreja. E o balaanismo é denominacionalismo. E a doutrina de Balaão começou ali no Velho Testamento. Para sabermos o que foi a doutrina de Balaão no Novo Testamento, temos que voltar ao Velho Testamento e ver o que foi que Balaão fez, para que aqui no Novo Testamento esta doutrina fosse mencionada. E voltando a Números, capítulo 22 até o capítulo 25, podemos ver ali o relato da história de Balaão. E ali, Israel era o povo escolhido de Deus. Eles eram os pentecostais do seu dia. Eles não eram formais. Eles tinham as manifestações do Espírito Santo. Eles foram batizados no Mar Vermelho, saíram pelas águas cantando no Espírito e dançando sob o poder do Espírito Santo, enquanto Miriam, a profetisa, tocava seu tamboril. Ali Israel era como os pentecostais para o seu dia. Eles tinham o mover do Espírito Santo. Quando a coluna de fogo se movia, eles se moviam também. Eles não eram denominados, eles estavam sempre em movimento, e eles tinham as manifestações, os sinais de Deus. Bem depois de um certo tempo de jornada, estes filhos de Israel chegaram a Moabe. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, que dançaram no Espírito, após um tempo de caminhada, eles chegaram até Moabe. Moabe era um filho de Ló com uma de suas filhas, e Ló era sobrinho de Abraão. Então Moabe e Israel eram aparentados, eles eram parentes. Os moabitas conheciam a verdade, quer vivessem de acordo com ela, quer não. Eles eram parentes, e eles conheciam a verdade. Eles eram tão fundamentais quanto os israelitas, eram tão fundamentalistas e tinham tanto conhecimento de Jeová que Israel tinha.
porém eles eram denominados, eles não se moviam, eles eram organizados, eles eram estabelecidos. E Israel, quando passou por ali, pediu para passar por dentro da terra deles, pediu para o rei, mas o rei ficou perturbado. O rei ficou perturbado. Esse cabeça daquele grupo nicolaíta não estava disposto a deixar a igreja atravessar com seus sinais e prodígios e diversas manifestações do Espírito Santo, com suas faces brilhando com a glória de Deus. Era por demais arriscado, visto que podia perder alguns da sua gente. Assim Balaque recusou-se a deixar Israel atravessar. Aquela nação que era denominada, que era organizada, não aceitou que Israel, que não era formal, que tinha a manifestação do Espírito, que movia conforme a coluna de fogo movia. O rei, vendo que eles queriam passar por ali, não deixou, pois tinha medo de perder muitos da sua gente. Como a mensagem de hoje, os 7 trovões revelados, o novo nome, este mover do Espírito Santo no dia em que vivemos, as denominações, as organizações da mensagem, não quer que isto passe entre eles, pois eles têm medo de perder a sua gente. E o irmão Branham diz, de fato era tão grande o seu temor diante deles, que ele foi a um profeta mercenário chamado Balaão. Ele lhes pediu para mediar entre ele e Deus e rogar ao Todo-Poderoso para amaldiçoar Israel e torná-los impotentes. Este rei Balaque, temendo perder o seu povo, temendo que Israel passasse por sua terra, ele então recorreu a um profeta mercenário chamado Balaão e pediu para que esse profeta amaldiçoasse o povo de Israel e que em troca disto ele lhe forneceria prêmios, dinheiro. E este profeta mercenário, sendo ávido por tomar parte em assuntos políticos e tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em fazer isto. Então Balaão foi no seu objetivo de amaldiçoar os filhos de Israel. Mas ele sabia que deveria chegar-se a Deus para pedir permissão a Deus para assim o fazer, porque ele era um profeta, mas era um profeta mercenário. E então ele se chegou a Deus, pois ele sabia a maneira de fazer isto, mas Deus negou. Deus não deixou que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. Mas sendo este profeta tão desejoso dos bens deste mundo, do dinheiro e dos prêmios, mais uma vez ele tentou se achegar a Deus para pedir permissão para amaldiçoar os filhos de Israel. E Deus, na vontade permissiva, deixou aquele profeta ir. Não era a vontade perfeita. Ele deveria ter percebido que esta era apenas a vontade permissiva de Deus e que ele não poderia amaldiçoá-los, ainda que fosse 20 vezes e tentasse 20 vezes. Quão semelhante Balaão é o povo hoje. Eles creem em 3 deuses, são batizados em 3 títulos em lugar do nome, e todavia Deus envia o Espírito sobre eles como enviou sobre Balaão. Veja, eles são falsos, eles são mercenários, eles atuam apenas na vontade permissiva de Deus. Todavia Deus envia o seu Espírito sobre eles. Não é o espírito do diabo, não é o espírito do demônio, mas é o Espírito de Deus que vai adiante deles, e eles continuam crendo que estão exatamente corretos, e eis que são na realidade perfeitos balaanistas. Veja a doutrina de Balaão, siga avante de qualquer maneira, faça-o à sua maneira. Eles dizem, bem, Deus tem nos abençoado, isto tem de estar correto. Eles acham porque são abençoados, porque suas denominações crescem, porque há sinais, porque há prodígios, às vezes milagres. Eles acham que Deus os tem abençoado, então eles podem ir e fazer o que eles têm desejo de fazer, que é contrário à palavra de Deus. Eu sei que Ele tem abençoado vocês, eu não nego isso, porém a mesma rota organizacional que Balaão tomou é desacato à palavra de Deus, é falso testemunho. E Balaão então seguiu no seu caminho, após ter recebido a vontade permissiva de Deus, após Deus ter dito que ele poderia ir, então ele foi e seguiu o seu caminho. Mas ele estava tão cego
por desejo dos bens, do dinheiro, dos prêmios, que ele não viu quando o anjo parou à sua frente para o impedir. Mas aquela jumenta que carregava ele viu, e ela se desviava de um lado para o outro, até que ela prensou o pé de Balaão junto a uma parede. E Balaão, tendo ficado bravo, começou a espancar sua jumenta. Então Deus deu poder para aquela jumenta, para que ela falasse. E ela disse a este profeta cego: porventura não sou a tua jumenta, e não te tenho carregado fielmente? Balaão respondeu: sim, sim, tu és a minha jumenta, e me tens carregado fielmente até agora. E se eu não conseguir te fazer andar, vou te matar. Opa, o que é isto? Falando com uma jumenta? Isso é estranho. Pensei que ouvia a jumenta falando e estava lhe respondendo. Deus sempre tem falado em uma língua. Ele falou no banquete de Belsazar e depois no Pentecostes. Ele está novamente fazendo isso hoje. É uma advertência de breve juízo vindouro. Então o anjo tornou-se visível a Balaão. Ele disse a Balaão que se não fora pela jumenta naquele momento, ele já estaria morto por tentar a Deus. Mas quando Balaão prometeu voltar, ele foi enviado com a admoestação de dizer somente o que Deus lhe disse. Então Balaão foi e erigiu 7 altares para os animais limpos do sacrifício. Ele matou um carneiro, significando a vinda do Messias. Ele sabia o que fazer para se aproximar de Deus. Ele tinha a mecânica exatamente correta, mas não a dinâmica. A mesma coisa hoje. Vocês não podem ver isto, nicolaítas. Ali estava Israel lá embaixo no vale oferecendo o mesmo sacrifício, fazendo as mesmas coisas, porém só um tinha os sinais acompanhando, só um tinha Deus em seu meio. O formalismo não levará a você a nada. Ele não pode tomar o lugar da manifestação do Espírito. Foi isso que aconteceu em Niceia. Eles fizeram prevalecer a doutrina de Balaão, não a doutrina de Deus, e tropeçaram. Sim, eles caíram, tornaram-se homens mortos. Balaão tinha mecânica. Balaão era tão fundamentalista quanto era o povo de Israel. Ele sabia como fazer os sacrifícios, ele profetizou a vinda do Messias, porém ele não tinha a dinâmica. Hoje o povo tem a mecânica, eles sabem sobre a ordem da igreja, sabem que Deus enviou um profeta, sabem sobre o batismo, sabem sobre santificação, sobre como as mulheres devem se vestir, como os homens devem se portar, porém é apenas a mecânica. Eles não têm a dinâmica da mensagem. Eles são tão fundamentalistas quanto os verdadeiros, porém eles não têm a dinâmica, como o pastor pregou no culto anterior. Eles não têm os 7 trovões, eles não têm o mover do Espírito Santo para o seu dia.